Olá, internautas do Jota Mais, coluna de sábado. Sempre a gente faz uma análise da semana. E que semana, hein? Semana quente na política, tanto aqui em Canoinhas como em Três Barras. O desenrolar dos acontecimentos lá em Três Barras eu fiz na coluna de ontem, você pode ler na coluna dessa sexta-feira. E hoje eu vou falar sobre a situação aqui em Canoinhas, né? A gente falou a semana toda aqui no Jota Mais, tanto nas reportagens, no Cidade ao Vivo, no dia a dia, quanto na minha coluna principalmente, sobre os desdobramentos da negativa por parte da Câmara de manter a urgência do projeto de lei que permite que a prefeita Juliana Maciel Hoppe contrate um empréstimo de 30 milhões de reais para obras de infraestrutura, para comprar caminhões, comprar maquinário, né, aqui para a cidade, para poder trabalhar, segundo ela, porque tem muito pouco maquinário, a maioria, 42%, está em manutenção, e isso é super complicado, obviamente, o que faz com que o município não consiga atender todas as demandas que existem. Por isso ela precisa desse empréstimo, segundo ela defende. A Câmara diz que precisa de mais tempo para apreciar essa questão, para analisar se é viável, se não é viável, se isso não vai comprometer as contas do município, se não vai inviabilizar o município futuramente, né, tem um ano de carência e tudo mais. Tudo isso foi falado na sessão de terça-feira, mas não foi muito convincente. Por quê? Porque a Câmara teve 45 dias para analisar esse projeto e agora está pedindo pelo menos mais 15. Não dá para entender, né, o que não foi possível analisar em 45 dias, que será possível num prazo tão exíguo de 15 dias. Mas é essa a argumentação da Câmara. A ver, né, se de fato daqui a 15 dias esse projeto vai ser colocado em votação e principalmente se vai passar. A própria prefeita Juliana Maciel aposta que são poucas as chances desse projeto passar. Ela mesma já está mais ou menos conformada, né, com essa situação. Mas essa questão a gente analisou a semana toda e não é por aí que eu quero ir na coluna de hoje. Eu quero ver mais a questão de lá do futuro, ou seja, da eleição do ano que vem. Que é isso que eu acho que foi deflagrado essa semana aqui em Canoinhas, a partir dessa sessão em que foi negada a urgência desse projeto. Os vereadores, que claro, não são bobos nem nada, e olham sempre, né, o lado político, por mais que neguem até a morte, que estão olhando o quadro político, que o canoinhense está em primeiro lugar, que a cidade está em primeiro lugar. Não, a política está em primeiro lugar, para todos eles são políticos, e isso é da natureza do político. Colocar a política sempre em primeiro lugar. E o político sempre está olhando lá na frente. E nesse caso estão olhando a eleição do ano que vem. Muitos dos vereadores viram na possibilidade de passar esse empréstimo a grande chance de dar um up nesse governo. Ou seja, de viabilizar a reeleição da Juliana Maciel no ano que vem. E vem, pelo lado contrário, né, se negarem esse financiamento para ela, a chance de minar o governo dela e logo, né, dessa forma, crescer politicamente e viabilizar o nome de alguém da Câmara para o ano que vem. Dentro desse cenário, você já percebe alguns movimentos. Por exemplo, a Tatiane Carvalho, do MDB, né, ela vem sendo apontada por integrantes do MDB como um ótimo nome para concorrer à prefeitura no ano que vem. Até porque ela se afastou da Juliana Maciel. Não foi exatamente por questões ligadas à eleição, mas sim por outras desavenças que elas tiveram. E isso foi uma oportunidade para as raposas velhas do MDB, né, os MDBs de pé quase roxo de tão vermelho, que então viram aí a grande chance de trazer a Tatiane mais para o lado do partido, né, porque ela estava muito do lado da Juliana. Chegou até a se cogitar expulsar a Zenilda, que está sim muito próxima da Juliana, né, foi uma tentativa de manobra ali de tirá-la do partido, mas não deu certo. E, de qualquer forma, a grande aposta é a Tatiane Carvalho. Esses vereadores que apoiavam o Beto Passos, o William Godoy, o Márcio Doski, Osmar Leskovix, o Maurício Zimmermann em determinado ponto, porque ele ainda está muito mais até para o lado da Juliana do que para o lado dos oposicionistas a ela, né? Ele está ali muito como uma eminência parda dentro da Câmara de Vereadores, mas especificamente Osmar, Vilmar e o William, e até mais Osmar e o William, eles veem ali na Tatiane uma grande oportunidade. Por quê? Porque eles foram estigmatizados, por mais que eles não devam, por mais que eles não tenham a ver com as lambanças do Beto Passos e do Renato Pique, eles foram muito ligados ao nome dos dois, né? E isso é muito ruim na urna. Por isso que o próprio William testou e não deu certo, né? Foi candidato a prefeito e perdeu, porque as pessoas linkaram muito o apadrinhamento do Beto Passos, né, como um fator negativo. E, de fato, era, né, um passivo muito negativo. E aí, então, o que ocorre é que essa aproximação, o próprio William está estudando sair do PSD, né, porque o William quer realmente se desgarrar de vez dessa herança maldita aí do Beto Passos, chegou a participar de reuniões do MDB, está ali, né, articulando alguma coisa. Então pode ser que tenha aí pela frente, por trás de todo esse contexto, uma articulação para realmente ter um nome viável para a eleição do ano que vem para combater
a Juliana. Os vereadores sempre viram a Juliana como uma passagem, né? São apenas 2 anos, ela está de passagem, ela está fazendo uma transição para quem realmente vai tocar esse município, que é o prefeito que vai assumir em 2025. E todos querem, né? Todos que estão no meio político querem isso. E ali, os vereadores PSDistas, os vereadores que eram a tropa de choque do Beto Passos, precisam de alguma forma se desestigmatizar dessa questão do prefeito que foi preso, que é réu, né, na operação Pater Filho. Até porque esse ano todo vai ser falado disso, porque começa agora em maio, finalzinho de maio, começam as oitivas, né, dos envolvidos na operação. Será mais de um mês de noticiário diário falando disso, porque é mais de um mês de sessões promovidas aí pela Vara Criminal de Canoinhas para ouvi-los, e isso vai desgastar ainda mais os vereadores que lá no passado apoiaram o Beto Passos, e volta a frisar, não estão envolvidos, não há acusação formal contra eles, mas, né, diga-me com quem andas, né, aquela velha questão. Para o eleitor ficou muito isso, do diga-me com quem andas e te direi quem és, muito embora nada se prove contra eles, né, não haja nada formalmente contra eles. E política tem muito isso, né, do gesto, da companhia, de as pessoas olharem com quem o tal candidato está andando, quem está apoiando, e fazer uma análise não exatamente da pessoa, mas de todo o seu entorno. E eles sabem disso, né? Por isso que eles querem se descolar de vez disso e criar uma nova cara. E essa nova cara, ao que tudo parece, se ela topar, será a Tatiane Carvalho. Bom, esse é o cenário dos bastidores do que aconteceu essa semana e que vai ter vários desdobramentos, e a gente vai acompanhar tudo aqui no J+, na minha coluna, nas nossas reportagens e nos nossos programas ao vivo, né? Cidade ao Vivo e Dia a Dia J+. Excelente fim de semana, até a próxima.